Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim falar sobre um tema importante, um tema que bateu na sua porta aí hoje de manhã, né? Que é sobre o quanto o Goiás tem gastado nos últimos anos, principalmente o ano de 2024. Ano 2024 esse foi sobre o comando aí, né? Tava de presidente do conselho o seu Edmo Pinheiro, tinha ali o pessoal do CA, o Haroldo e o Luciano Patiello, que foi um dos caras para mim que mais arrebentaram com o Goiás nessa sua passagem aí. Tem muita coisa aí que nos próximos anos aí vão aparecer aí, de erros grotescos aí da administração aí do Luciano Patiello, coisas assim que ventila aí algumas coisas pesadas, umas paradas aí que eu não vou nem comentar, mas nos próximos anos aí vocês vão saber que foi coisa assim que nenhum analfabeto desses aí que nunca estudou assinaria tais contratos e faria tais besteiras para prejudicar o Goiás da forma que foi. Mas falando sobre o ano de 2024, foi o primeiro ano pós, né, o estatuto mais bizarro da história do Goiás, da história do Brasil, não vou falar do Goiás não, que foi o primeiro, esse estatuto aí para mim ele nem existe. O Goiás teve um gasto, vou falar aqui devagarzinho para você não se perder, ó. Receita líquida, o Goiás teve um superávit bruto com gasto somente no futebol, 38.672.026. Pensa na grana. O Goiás gastou quase 40 milhões e não deu conta de montar um time para subir para a Série A. Cara, vocês têm noção o que é 40 milhões no futebol para jogar uma Série B? Vocês não têm noção. É muita grana. É muita grana. Deve ter sido o maior orçamento da Série B de 2024. Aí eu vi o Lucas Andrini falando na coletiva dele lá que só temos um ano no clube, né? O torcedor tem razão, tem não sei o quê, mas só tem um ano que a gente tá aqui. Lucas, gastando essa grana, cara, você não tá dando conta de contratar? Imagina a hora que acabar o dinheiro, a hora que a fonte secar. Como que você vai fazer, cara? Como que você vai contratar? Você não dá conta, bicho. Eu converso com alguns empresários, eu converso com outras pessoas do meio do futebol, principalmente com empresário de atleta. Teve alguns empresários de atleta, eu não vou citar nome por respeito mesmo, né? Mas eu conheço alguns aí, que me falou o seguinte: o cara não sabe negociar. Se você passa um preço, ele não é o cara. Eu acho que um dirigente de futebol, um diretor de futebol, ele tem que saber barganhar. Ele tem que ser um bom vendedor, ele tem que ser um bom comprador, ele tem que saber chegar e falar assim, ó, não, esse valor é pesado, ajeita pra mim aí, vamos ver, deixa eu te mostrar o projeto, vem cá conhecer o projeto do Goiás, a estrutura. Quando você vai trazer um jogador pro Goiás, você tem que vender pra ele, você tem que vender pra ele estrutura, você tem que vender a história do clube, você tem que vender tudo. Não é simplesmente, alô, quanto que ele quer de salário? Não, ele quer 100 mil de salário e 1 milhão de luva, beleza. Aí ele pega o telefone, ô, diretor executivo, é isso, isso e isso, o valor, dá pra pagar? Não, dá não. Pronto, fim de conversa. Fim de conversa, não sabe negociar, não dá conta. Entendeu? E eu não escutei isso só de uma pessoa, eu escutei de umas 4 ou 5. Então, é fraco pra negociar. E aí me pergunto o seguinte, depois de tanto fracasso, qual o motivo de manter o Lucas Andrini até agora? O CA tem o poder de chegar lá e mandar o Lucas Andrini embora? Tem. Sabe qual que é o medo da vez? Ai, se manda o Lucas Andrini embora, o Mancini vai achar ruim, capaz de pirraçar e não dar certo e o Goiás piorar. Cara, é de um amadorismo tão grande ficar pensando o que o treinador vai pensar. Se preciso for, manda embora os dois. Gente, qualquer torcedor do Goiás hoje que assumisse o Goiás conseguiria colocar o Goiás na rédea. Você entendeu? É entrar uma pessoa que não fica escutando outras pessoas. Não vai tomar uma decisão, toma você, coloca a sua cara, chega lá e fala assim, eu vou mandar o Lucas Andrini embora. E se o Mancini achar ruim, vou mandar ele também. Vai os dois pra rua. Vai os dois. Quer ser amigo? Vai ser amigo lá no Brás, lá em São Paulo, lá em Ribeirão Preto, de onde vocês é. Vai ser amigo pra lá. Primeira coisa que vocês têm que pensar nisso aqui, no Goiás, né? Ficar pensando o que treinadorzinho vai achar ruim, não, ou que vai deixar de achar. Se não tem competência para estar no Goiás com tanta grana, imagina a hora que a fonte secar, a hora que a gente precisar montar um orçamento para 2026 sem dinheiro. Imagina, se o cara não dá conta de fazer futebol com 40 milhões, imagina com 6, 7. Em 2021, fizemos milagre. Com 8, 9 milhões, o Goiás conseguiu subir. O Goiás conseguiu subir. Com dinheiro que, se colocar na mão
do diretor de futebol. Hoje ele estoura em 4 meses e não faz absolutamente nada, porque ele não fez com 40 milhões. Como que o cara vai subir um time desse? Como que o Goiás vê o futuro com um diretor de futebol desse? E qual o futuro desse CA? As contas aqui, ó, se essas contas se aprovarem, vai ser a maior bizarrice do mundo. Obviamente que essas contas não vão ser aprovadas. Essas contas de 2024, depois desse novo mandato, né? Tinha ali o Luciano Pacheco, o Haroldo, não serão aprovadas. E eu espero que não seja. Eu não espero que não seja para o senhor Haroldo sentir na pele o que é ter o CPF bloqueado, porque o senhor Haroldo, a única coisa que tem de vínculo com Goiás é só o seu CPF, mais nada. Mas o seu CPF para nós basta. Só de eu ter que ver tudo barrado, as suas empresas barradas, para você sentir o que é uma responsabilidade quando você assumiu um cargo desse, que foi ser presidente do CA do Goiás, eu quero que o seu CPF vai pro chinelo. Eu quero que o seu fique igual ao meu, tá? Penduradinho. Porque aí você vai sentir o erro de ter assumido tal responsabilidade, não ter responsabilidade, você assumiu ela e não teve responsabilidade de estar dentro do Goiás, de viver o dia a dia do Goiás, de participar, né? De participar das decisões do Goiás e se inteirar do Goiás e não tomar decisões do Goiás a mando de alguém, né? Não tomar decisões, o senhor toma decisão assim, ó. Alô? Isso aqui é para fazer ou não? Haroldo, pode fazer. Não, beleza, vou fazer. Não é assim não, amigo. Você assumiu um cargo grande de responsabilidade. Se o senhor não tem tempo, suas empresas não deixam o senhor ter tempo, o senhor tem que pedir o chinelo também. Renuncia todo o CA, todo mundo. Larga a mão disso aí, cara. Larga a mão disso aí. Eu vejo uma pessoa no CA querendo trabalhar e as outras tumultuando e atrapalhando. Só uma. Só uma. E quando eu falo só uma, desde 2023, quando a gente tentou, no final de 2023, não, 24, né? Não, 23, que a gente tentou contratar aquele argentino, foi uma das poucas pessoas que votou a favor de trazer o cara naquela época. A torcida queria, todo mundo queria, o resto foi lá e falou, não vamos trazer. Mais um erro cometeram naquela época. Então, assim, e o pior de tudo, se as contas não serem aprovadas, o estatuto diz que quem aprova as contas é o próprio CA. Faço minhas cagadas, mas eu mesmo que aprovo. Como que faz um negócio desse? Como que vive um estatuto desse? É uma bizarrice, cara. É uma bizarrice. O Goiás não aguenta mais um ano, né, de Lucas Andrino gastando 38 milhões. E agora o que me deixa mais grilado, daqui 5, 6 rodadas, abre a janela de contratação de novo. Lucas Andrino vai voltar ao mercado. Será que ele vai dar conta de novo de contratar? Porque é sempre a mesma desculpa, o Goiás não tem dinheiro, o Goiás não tem dinheiro. Como que os outros times contratam? O Vila Nova acabou de contratar um atacante, se vai dar certo ou não interessa, mas contratou, chegou agora. Como que contrata? Como que todo mundo contrata sem dinheiro, menos o Goiás? Será que o Goiás é algum alienígena? O Goiás tem algum problema? Porque o Goiás, com a estrutura que tem, com o nome que tem, e a fama de bom pagador que o Goiás sempre teve, se você não consegue contratar, me dá o seu cargo, que eu vou no mercado e contrato. Com o dinheiro que tinha o ano passado, eu montaria esse time de futebol para você. Simplesmente usando o SofaScore que eu montava, e você não deu conta. E aí depois vem falar que tem só um ano. Um ano não, cara. O seu um ano custou 40 milhões. O seu um ano, apenas um ano de trabalho, custou 40 milhões e eu não vi nada. Eu não vi melhoria. Nada. Zero, zero, zero. O Goiás tem um time de futebol hoje medíocre, que cansa pra caramba, uma parte de fisiológica terrível, que chega aos 38, 40 minutos, o time tá se entregando em campo, tá se arrastando e não consegue jogar futebol. O que foi esses 40 milhões? Nada, nada. Gastaram e montaram um time de futebol. Mas mudando de assunto, né? Tá aí, a cagada tá feita. Só para poder ver melhores os números, né? Em 2020 tivemos um déficit, né? Eu não consegui levantar um número. Em 2021, 1 milhão de déficit, mesmo com a bagunça que veio de 2020 do Marcelo Almeida quando era presidente, ainda deu para pagar as contas, né? O déficit de 1 milhão é totalmente normal dentro do futebol. Em 2002 tivemos superávit e em 2023 tivemos também superávit, mas contando com o dinheiro, né? Foi 124 milhões de superávit de 2023, um absurdo de grana que entrou nos cofres. E 2024, essa tragédia pós-estatuto, que esse estatuto realmente ele veio para encarecer os custos administrativos do Goiás, né? Hoje a gente tem aí um diretor que ninguém conhece, que é o Leonardo Pacheco, só fica por aí. Temos o presidente do CA que não é remunerado, mas por não ser remunerado talvez cague para o Goiás, que é o seu Haroldo, que espero que essas contas sejam rejeitadas e que seja tudo atribuído ao seu CPF e você pague caro pelo que o abandono que você propôs
pro Goiás nesse seu mandato aí do CA. Espero muito, muito que justiça seja feita. E aí você vai sentir o problema que você arrumou por suas costas. Então, 2024, esse problema gigantesco. E no último jogo a gente teve entrevista, só para vocês entenderem, o tanto que o Goiás é uma bagunça, a gente teve uma entrevista do Lucas Andrino, né? Até expôs lá que o Lepo tá com um problema familiar, né? Até minha solidariedade para ele lá. Onde ele disse que não dava entrevista porque não foi autorizado. Aí eu fui buscar informação. Falei, olha, provavelmente quem barrou foi o CA, né? Não foi. O CA foi quem cobrou dele, a partir de hoje, dar as entrevistas na derrota e na vitória. Aí eu fui procurar nos bastidores, descobri quem que barrou. Não tinha barrado, ninguém tinha barrado. Foi tipo assim, o Jair Ventura não queria, ficou incomodado, se sentiu incomodado com o Lucas Andrino dando entrevista e pediu para que ele não desse entrevista mais. Conversou lá nos bastidores para que ele não participasse mais das entrevistas pós-jogo. Isso mostra o tanto que estava rachado Lucas Andrino e Jair Ventura. E tinha muita gente que falava, Brisado, você conversa demais, não sei o quê. Conversa demais? Conversa demais não, amigo. O Jair Ventura que não queria que o Lucas Andrino desse entrevista. Agora você pensa o seguinte, a mesma coisa eu vou falar sobre a tal amizade que tem Mancini, tem Lucas Andrino. Se mandar um embora, o outro fica chateado. Cara, enquanto o Goiás continuar dessa forma, nesse amadorismo, preocupado com o que treinador vai pensar, com o que técnico vai pensar, o Goiás não vai andar pra frente. Não vai. Não vai. Como que o Jair Ventura tinha o poder de vetar o diretor de futebol numa coletiva? Isso não existe. Quem é Jair Ventura, cara? Treinador tem que entender que o papel dele é lá, é treinar o time. Essas outras decisões fica pro CA, fica pra direção do clube, né? E quando a direção precisa tomar alguma atitude, fica com medo de tomar, porque tem medo do treinador, tem medo do diretor de futebol. Cara, é um absurdo um negócio desse. Nós estamos enfiados num buraco sem tamanho. 2026 eu prevejo para vocês aqui, vai ser tragédia se não subir. O Goiás não tem condições de jogar uma Série B o ano que vem. Vai gastar o dinheiro tudo agora nessa janela do meio do ano, que eu não espero que venha bons jogadores, né? Porque realmente eu lavei minhas mãos com o Lucas Andrino. O futebol do Goiás é uma tragédia. Os jogadores que chegam são um pior que o outro. Chegou esse já não consegue mostrar nada, né? O Anselmo Ramon precisa que a bola chegue nele. Quem tá resolvendo é a solução caseira, é o Pedrinho, que por sinal tá jogando fino da bola. Pra mim o melhor jogador do Goiás disparado, melhor até que o Tadeu. Pra mim o Pedrinho vem sendo referência e descarrego do time. Toda hora bola nele, bola nele, bola nele. Jogo de time pequeno, que só tem um jogador que destaca e bola no cara o tempo inteiro, matando o cara, chega no final do jogo, o cara tá pisando na língua. Esse é o time que a gente tem em 2024. Aí fica pra torcida uma reflexão, né? Aonde a gente vai chegar com esse estatuto, com essa diretoria? Essa bagunça que é administrativamente. Lá no Goiás, quem deveria mandar é o Haroldo, não vai lá. Aí as decisões ficam na mão de um, na mão de outro, né? Aí o Vanderlan, quando fala que chamou de babacas, né? Puxa-sacos e babacas. Palavras do Vanderlan. Será que ele tá errado? Será que ele tá certo? Lembrando que ele também é culpado de tudo. Ele foi vice-presidente do Conselho Deliberativo em 2024, que em 2024, antes da mudança do estatuto, né, de 23 para 24, quem era soberano até o final de 2023 era o presidente do Conselho Deliberativo e o vice. 2024 pegou o poder do Goiás todinho, entregou na mão do Luciano Patiello. Até token, tudo do clube quem resolvia era o Luciano Patiello. Tá aí. Ele foi embora, ficou esse buraco, 70 milhões de reais gastados à toa, e o clube continua da mesma forma para pior. Nos resta agora ter um pouquinho de esperança para ver, né, se esse time consegue fazer alguma coisa nessa Série B, porque vem eleições, agora a gente vai ver Paulo Rogério de um lado, Sérgio Haas do outro. Sérgio Haas eu não acredito que... Lá no Goiás para mim já está definido, para mim não é eleição, vai ser aclamação, porque o Sérgio Haas para mim não consegue 250 assinaturas, lembrando que a gente deve ter 470 mais ou menos, precisam de 250 para poder formar uma chapa, então para mim será aclamação de novo, vamos ter mais um Pinheiro no comando do Goiás e não tem conversa. Acho que a oposição não consegue, mas muito por conta do mau serviço que a oposição faz nos últimos anos, né?
Tinha um que tava pescando, o outro tava para Las Vegas, agora vai chegar todo mundo, se reunir e vai fazer oposição, né? É difícil, é difícil. Para mim, o Goiás precisava de uma via nova, de um nome novo. Não tem. Para mim, não sei, não acho que nem Paulo Rogério, nem Sérgio Haas dá conta. Para mim, nem os dois vai dar conta. Fica até como desafio, né? Quem sabe um dos dois ganhe e calha minha boca e eu possa vir aqui depois me retratar sem processo. Me retratar só por consciência mesmo, de falar assim, ó, um dos dois entrou e fez o Goiás maior. Eu quero é isso, né? Não precisa de ser por processo, não, pode ser por consciência mesmo. Eu vim aqui me retratar, mas eu não acredito que vão conseguir resolver o problema do Goiás esse ano, porque o buraco do Goiás é muito mais fundo do que todo mundo pensa. No mais, galera, falei um pouco sobre isso, fica um pouco também como desabafo. Então, até o próximo vídeo para que a gente possa estar trazendo mais novidades para vocês. Assim que tiver alguma notícia melhor do que isso, porque essa notícia é muito chata, né? É um trem muito enjoado de falar que é política de clube e bastidor de clube. Mas, assim que tiver alguma coisa que eu sei que vocês querem é contratações, daqui 5 rodadas a janela abre e a gente traz mais informações. Desculpa o tempo do vídeo, 16 minutos, mas era importante a gente falar sobre esses gastos que teve no Goiás. Um abraço.